Vamos ler Êxodo capítulo 3 a partir do verso 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Olha que texto interessante. Aqui no texto, Moisés, ele tem sua primeira experiência com Deus. O seu primeiro encontro com Deus, a primeira vez que ele ouve a voz do Senhor. A Bíblia fala que o povo de Israel tinha passado mais de 400 anos no Egito, numa terra estrangeira, numa terra que eles foram opressos, que eles foram escravizados na maior parte do tempo. A Bíblia fala que eles clamaram ao Senhor, e quando chegou o tempo certo, o tempo que tinha sido pré-estabelecido pelo Senhor, a Bíblia fala que Deus se volta para o povo, e Deus responde o clamor do povo. Deus, ele chama um libertador que havia sido criado como egípcio, mas não era egípcio. Um libertador que estava ali na terra de Faraó, mas não pertencia a Faraó, pertencia ao povo de Deus, era do povo hebreu. A Bíblia fala que Faraó tentou resistir o seu nascimento. Quando Faraó percebeu que o povo estava crescendo, que algo estava para acontecer com o povo, a Bíblia fala que Faraó dá uma ordem para que os bebês do sexo masculino fossem mortos. Interessante que a história do libertador Moisés é uma representação, uma figura que nos aponta para a história do verdadeiro libertador, do libertador de Israel, do libertador das nossas vidas. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. A Bíblia fala que ele veio aqui, o verbo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Apesar de estar no mundo, Jesus não era desse mundo. Apesar de estar aqui no território de Faraó, ele não pertencia a Faraó. Ele era o próprio Deus que havia sido feito carne e habitado entre nós. A Bíblia fala que, como Faraó, Herodes se levantou para resistir a Jesus. Herodes também, ele emite um decreto. Quando ele fica sabendo que um libertador estava para nascer, ele emite um decreto dizendo que todas as crianças ali na região de Belém, todas as crianças até 2 anos do sexo masculino deveriam ser mortas.
Mas a Bíblia fala que Faraó não resistiu Moisés, que Herodes não pôde resistir a Jesus, e o diabo não vai resistir à sua vida, o diabo não vai resistir à igreja do Senhor, não vai impedir o propósito de Deus de se cumprir. A Bíblia fala que Moisés, quando ele chega na fase adulta, ele tenta se posicionar pelo povo hebreu, em defesa do povo hebreu. Por fim ele tem que fugir de Faraó, que Faraó percebe que ele não era um dos seus, e Faraó tem raiva e começa a perseguir a Moisés. Moisés foge, e por fim ele vai para a terra de Midian, onde ele passa a servir aquele que se tornou o seu sogro, Jetro. A Bíblia fala que enquanto ele cuidava das ovelhas de Jetro, do rebanho de Jetro, ele chega num lugar muito especial, num monte chamado de Monte Horebe, também chamado de Monte de Deus. E ali ele tem uma experiência inusitada. Ele vê um arbusto comum, um arbusto que era comum naquela região desértica, só que esse arbusto era diferente, porque ele estava em chamas. Era uma sarça que estava em chamas, só que diferente das outras, a sarça não era consumida. Deus, ele escolhe se manifestar para Moisés através de uma sarça que estava em chamas, mas não era consumida. Aquela era uma representação do povo de Deus, que há mais de 400 anos estava em chamas, que há mais de 400 anos estava enfrentando ali a fúria de Faraó, a fúria ali dos egípcios que oprimiam o povo, que escravizavam o povo. Mas a Bíblia fala que apesar desses 400 anos, apesar desse tempo de dificuldade, desse tempo de opressão, a sarça não era consumida. Presta bem atenção em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre o povo de Deus, aqueles que no Antigo Testamento eram uma representação da igreja no Novo Testamento. É importante frisarmos e recebermos dessa mensagem, porque até hoje muitos aí fora têm uma preconcepção que a vida cristã, a vida do povo de Deus é uma vida de facilidades. Infelizmente muitos pregadores ministram assim, algo que não tem respaldo algum na palavra de Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia nos disse, Jesus nos prometeu que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. É importante você corrigir as suas expectativas, porque expectativa errada gera frustração. Muitos cristãos vivem frustrados, não porque Deus prometeu algo que eles não estão experimentando, mas estão frustrados por causa de expectativas erradas. Esperavam uma vida de mar de rosas, uma vida fácil, um caminho largo e espaçoso. Mas a Bíblia fala que o caminho largo e espaçoso leva para outros destinos que Deus não tem para você. A Bíblia nos ensina que o caminho que nos leva ao Senhor, o caminho do propósito de Deus, é um caminho estreito, é um caminho apertado. Jesus nos prometeu que no mundo nós teríamos aflições. Deus não nos prometeu facilidades, mas Deus nos prometeu vitória. Deus não disse que você não iria experimentar os ataques de Faraó, mas Ele disse que nenhuma arma forjada contra ti, nenhuma arma que Faraó forjasse contra você iria prosperar. Deus não disse que o inimigo não viria contra você, mas Ele disse que o inimigo viria contra você sim por um caminho, mas aquilo que Deus vai fazer em sua defesa, em seu favor, será 7 vezes maior, de tal forma que o inimigo fugiria por 7 caminhos. A Bíblia fala que a sarça estava em chamas, mas ela não era consumida. Para de esperar uma vida sem chamas, de uma vida sem dificuldades.
Mas saiba que apesar das dificuldades, Deus não vai permitir que você seja consumido, Deus não vai permitir que você seja derrotado, muito pelo contrário, em todas as coisas Ele já te fez mais do que vencedor. A Bíblia fala que através daquela experiência, Deus revela a Moisés qual era o seu propósito para Moisés. Eu comecei a falar na última quarta-feira sobre o propósito do Senhor. A Bíblia nos ensina que os planos, o propósito do Senhor para as nossas vidas é o melhor que nós podemos experimentar. A Bíblia fala que a sua vontade para cada um de nós, ela é boa, perfeita e o quê? A Bíblia fala que aquilo que nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para você, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia fala que tão alto quanto os céus são da terra, assim os planos e pensamentos do Senhor para a sua vida, para a sua família, são maiores e melhores do que os seus, do que os nossos. Em outras palavras, a Bíblia fala que os planos de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas é o melhor para nós. E aquilo que nós falamos muito aqui no púlpito, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mas tão importante quanto saber a nível geral que Deus tem o melhor para nós, é importante que nós saibamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Eu costumo receber muito essa pergunta dizendo: bispo, como é que eu posso saber o meu chamado? Qual que é a vontade de Deus para nós? Sim, a Bíblia nos mostra que os homens, os grandes homens e mulheres da Bíblia sabiam qual que era o chamado de Deus para as suas vidas. Moisés aqui, lhe foi revelado que o chamado, o propósito de Deus para a sua vida era que ele fosse um líder em Israel, um libertador do povo de Deus do Egito. Paulo, ele ficou sabendo ali na sua conversão, que o propósito de Deus para a sua vida é que ele fosse um apóstolo, um enviado aos gentios. E Deus ainda falou para Paulo que ele iria sofrer muito por conta desse chamado. Davi, ele sabia que ele tinha sido ungido para ser rei em Israel. Agora, como saber qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Ficar ansioso, inquieto, tentando buscar esse chamado, tentando saber qual é esse chamado. A Bíblia não nos ensina a perder paz por causa disso, muito pelo contrário. Porque não é você que vai achar o chamado de Deus para a sua vida, é o chamado de Deus que vai achar você. Não é você que vai buscar com afinco ali qual é a vontade de Deus, é Deus que vai revelar a vontade dele para você. Mas o que então nós devemos fazer? A Bíblia nos ensina. Aqui no texto que Moisés ele descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, ou qual era a vontade de Deus para a sua vida, nós aprendemos algumas lições do que fazer. A Bíblia fala que quando Moisés ele vê aquela chama, quando ele percebe que a sarça não se consumia, ele diz assim: olha que interessante, eu preciso ver isso de perto. E ele se aproxima ali da manifestação da presença de Deus. Primeiro, quer saber o que Deus tem para a sua vida, quer saber o que Deus quer de você? Em primeiro lugar, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Se aproxime dele através da sua palavra. Se aproxime dele através da oração. Se aproxime da presença dele. A palavra nos dá uma promessa que quando nós nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Se aproxime do Senhor. Busque a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar, porque em Jesus nós estamos aqui na dispensação da graça. Você pode o achar, você pode aproximar com toda a confiança do seu trono, porque tem graça de Deus sobre a sua vida. Em segundo lugar, duas pessoas que ficaram cientes do propósito de Deus para suas vidas, em atividades bem similares, em circunstâncias bem similares, Moisés e Davi. A Bíblia fala que quando Davi ele foi ungido como rei de Israel,
quando o profeta chama ele, porque ele estava reunido com os irmãos de Davi, tentando ver se era um dos irmãos que seria ungido rei de Israel. Deus disse para o profeta que não seria nenhum dos 7 irmãos de Davi. E ele fica sabendo que tinha um 8º, que Davi estava lá no pasto. E ele estava fazendo uma atividade peculiar. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Interessante que da mesma forma que Davi cuidava do rebanho do seu pai, Moisés também cuidava do rebanho do seu sogro. Interessante porque o termo rebanho, principalmente no contexto do Novo Testamento, mas nós achamos isso também no Velho Testamento, a palavra rebanho muitas vezes é uma característica, uma representação do povo de Deus, que no Novo Testamento é a igreja do Senhor. O nome do sogro de Moisés nos ensina algo, nos aponta algo interessante. O seu sogro era chamado de Jetro e Reuel. No capítulo 2 ele é chamado de Reuel, no capítulo 13 ele é chamado de Jetro. A palavra Jetro significa abundância, a palavra Reuel significa amigo de Deus. O rebanho do amigo de Deus. Jesus lá no Novo Testamento nos ensina que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e o reconhecem. Jesus no Novo Testamento nos ensina que aquele que faz a vontade do Pai, esse sim é amigo de Deus. Uma figura da igreja do Senhor. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quer saber qual é o chamado que Deus, Ele traçou para você percorrer enquanto você estiver vivendo aqui na terra? Deixa eu te dar 2 dicas. Busque ao Senhor, se aproxime de Deus, busque a Deus como nunca você buscou. E segundo, cuida das ovelhas do Senhor, cuida da igreja do Senhor. Apacenta as ovelhas do Pai, cuida das pessoas, sirva as pessoas, sirva a igreja do Senhor, se envolva com a igreja do Senhor. Sábado é uma ótima oportunidade, vai pregar o evangelho em nome de Jesus, para você e a sua família levar as boas novas do evangelho, pregar a mensagem da salvação, sirva ao Senhor, cuida da igreja do Senhor, porque quando você menos esperar, o Espírito Santo coincidentemente vai te levar lá para o Monte Horebe, o monte de Deus, e coincidentemente você vai ver fogo sobre a sarça, e Deus vai chamar o seu nome como Ele chamou Moisés. Ele vai dizer: Moisés, Moisés. Ele vai chamar o seu nome, Ele vai revelar a sua vontade, Ele vai direcionar o seu caminhar, em nome de Jesus.